Olá simpáticos, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta à minha biblioteca e hoje nós vamos falar sobre isso aqui. Nas aulas anteriores nós estudamos alguns medidores elétricos, vimos como funciona o amperímetro e um voltímetro. Como o nome sugere, o amperímetro media a corrente elétrica e o voltímetro mede a tensão elétrica. Apenas não estudamos aí algum aparelho que é capaz de medir a resistência elétrica. Os multímetros, que são capazes de fazer várias medidas de diferentes aparelhos elétricos, são capazes também de medir a resistência elétrica dos condutores. Ele pode aplicar uma pequena diferença de potencial, fazer a leitura da corrente e, pela primeira lei de Ohm, calcular a resistência elétrica. Mas hoje nós vamos ver um aparelho que permite calcular essa resistência elétrica na raça. Você é o bichão mesmo, hein, doido? É a ponte de Wheatstone. Essa ponte que não foi inventada por Charlie Wheatstone, olha só que safadeza, mas sim por Samuel Hunter Christie, mas que acabou sendo popularizado pelo Wheatstone. É um circuito relativamente simples, utilizando basicamente uma fonte geradora de energia, um medidor elétrico e 4 resistores. Veja o diagrama. Note que nós temos uma fonte de tensão elétrica aí à esquerda, nós temos também nessa ligação um voltímetro conectado aos pontos B e C e os 4 resistores aí compondo o circuito. Nós estamos utilizando aqui os resistores R1, R2, R3 e um suposto resistor desconhecido RX. Note que o R2 apresenta uma setinha, essa setinha é para representar que trata-se de um reostato, ou seja, um resistor de resistência variável, assim como acontece no chuveiro elétrico. A condição mais clássica para essa ponte de Wheatstone é a condição de ponte equilibrada. Isso significa que a leitura do voltímetro, que pode ser um amperímetro no lugar dele, vai marcar 0. Nessas condições nós temos que os pontos B e C apresentam exatamente o mesmo potencial elétrico, ou seja, o voltímetro vai marcar 0 mesmo. Dessa maneira nós podemos escrever o seguinte: a DDP entre A e B é igual a DDP entre A e C. Assim como a DDP entre B e D é igual a DDP entre C e D. Aplicando a primeira lei de Ohm, nós podemos substituir a DDP pelo produto de resistência elétrica vezes corrente elétrica. Veja que para o nosso circuito eu considerei duas intensidades de corrente, IB e C, cada uma apontando para os pontos que estão conectados aí o nosso voltímetro. A DDP entre os pontos A e C vai ser basicamente a resistência R1 multiplicada pela corrente IC. Já a DDP entre os pontos A e B vai ser a resistência desconhecida RX vezes a corrente elétrica IB. Assim como a DDP entre os pontos C e D vai ser a resistência R2 vezes a corrente IC e a DDP entre B e D a resistência 3 vezes a corrente IB. Substituindo nas chaves, nós vamos obter a seguinte igualdade. A partir daí, nós vamos dividir as duas equações, obtendo a seguinte expressão. Note que podemos simplificar da expressão os valores de corrente IB e C, sobrando a seguinte fração: Rx sobre R3 é igual a R1 sobre R2. Multiplicando o numerador e denominador, nós vamos ter a seguinte expressão: Rx vezes R2 é igual a R1 vezes R3. Com essa expressãozinha, conhecendo os valores de R1, 2 e 3, nós podemos determinar o valor desconhecido de Rx. De forma geral, a gente pode considerar isso até que uma fórmula, mas não devemos decorar o seu formato. A melhor maneira aí para não confundir o resultado é lembrar que o produto dos resistores opostos são equivalentes. Baseado no mesmo conceito, nós podemos construir o que a gente chama também de ponte de fio. E a ideia não é muito diferente do que a gente acabou de ver. Veja, a diferença que vamos encontrar entre a ponte de Wheatstone e a ponte de fio é que nós vamos substituir dois resistores por um fio longo que apresenta uma boa resistência. Nesse caso nós estamos utilizando aí um amperímetro. Note que um desses terminais do amperímetro está conectado ao fio, limitando em duas partes, de comprimento L1 e L2. Então para cada parte, L1 e L2, nós teremos uma resistência correspondente R1 e R2. Baseado numa condição de ponte equilibrada, dependendo do ponto onde a gente conecta o nosso medidor elétrico, nós temos aí a seguinte relação. Lembre-se que nós consideramos o produto dos resistores opostos iguais. Na nossa representação anterior ficaria Rx vezes R2 é igual a R1 vezes Rp. Lembrando que a resistência R1 e R2 pode ser representada pela segunda lei de Ohm, ou seja, a resistividade ρ vezes o comprimento dividido pela área da seção transversal, teremos a seguinte expressão. Note que temos muitos termos para simplificar, desde a resistividade até a área da seção transversal.
sobrando apenas o seguinte: Rx, que é a resistência desconhecida, multiplicada pelo comprimento L2 do fio, é igual ao comprimento L1 vezes a resistência Rp. Essa resistência Rp que a gente usou simplificada para representar a resistência que estava em paralelo no nosso circuito. Então pessoal, agora é com vocês. Tentem fazer algumas questões, qualquer dúvida reveja essa aula e nos vemos na próxima.